Vamos começar com um cenário que, olha, todo mundo que já mexeu com ACI já passou. Você monta o Fabric, sobe a infraestrutura, os protocolos de roteamento, seja BGP ou SPF, tudo conversando com o mundo externo, as tabelas de roteamento lá nos border leafs, perfeitas. Tudo verdinho no painel. Exato, tudo verde. Aí vem o teste de fogo. Uma VM tenta acessar, sei lá, um serviço na internet e... nada. O ping não volta. A conexão TCP morre no meio do caminho. Onde é que se começa a procurar? Porque a resposta não está no show hiperroute, né? Não mesmo. Esse cenário é tipo o rito de passagem. Ele escancara a mudança de paradigma do ACI. Numa rede tradicional, se tem rota, o pacote passa. Ponto. No ACI, ter a rota é só o pré-requisito. É a primeira de duas perguntas. A segunda, e a que realmente importa, é: esse fluxo tem permissão? O ACI, ele implementa um modelo Zero Trust no nível mais baixo possível. No hardware mesmo. No silício, no ACE. Se não existe uma autorização explícita, que a gente chama de contrato, o pacote é descartado em hardware, sem cerimônia nenhuma. A rota pode estar linda, mas a política de segurança manda. Então, a nossa missão hoje é justamente essa. É desvendar essa camada de política que roda por baixo dos panos. Vamos seguir o caminho de um pacote, sabe? Desde a entrada no Fabric até a decisão final de permit ou drop lá no hardware, para entender como essa permissão é de fato construída, certo? Então, para a gente entender como o ACE toma essa decisão, a gente precisa falar a língua do hardware. A documentação técnica que a gente analisou baseia toda a lógica em dois conceitos-chave: o PC Tag, ou Policy Control Tag, e as Zoning Rules. Como é que esses dois trabalham juntos? É um processo de classificação e aplicação. E acontece em duas etapas bem distintas. A primeira é no ingresso do pacote no Fabric. Imagina uma VM. Ela manda um pacote. Ele chega na porta de um leaf. Ok. Naquele momento, o leaf olha a origem do pacote, a interface, o encapsulamento, se é VLAN, se é VXLAN, e determina a qual EPG, o Endpoint Group, aquele tráfego pertence. Com base nisso, ele carimba o pacote. Ele insere uma etiqueta numérica no cabeçalho VXLAN. Ah, o PSTag. Exato, esse é o PSTag de fonte. Por exemplo, todo o tráfego que vem do EPG Web pode receber, sei lá, a tag de valor 16. Essa tag agora viaja com o pacote por todo o Fabric. É a identidade de segurança da origem dele. Entendi. Então, a identidade da origem já fica carimbada no pacote assim que ele entra. Mas e quando esse pacote vai para o mundo externo, via um L3 Out? Como o destino é classificado? Aí entra a segunda etapa. Isso acontece lá no border leaf, o switch que faz a fronteira. Quando o pacote chega lá, o switch precisa descobrir o PC Tag de destino. Para isso, ele faz um lookup de Longest Prefix Match, o famoso LPM. O mesmo que um roteador faz. O mesmo método. A diferença crucial aqui é que o ACI não compara o IP de destino só com a tabela de roteamento. Ele compara com a lista de subredes que foram definidas dentro dos External IPDs. O prefixo mais específico que der match com o IP de destino do pacote é o que vai determinar o PCTag de destino. Ok, então o pacote chega no border leaf já carregando seu PCTag de origem, digamos, o 16 do EPG Web. Depois do LPM, ele ganha um PCTag de destino, tipo 4000, que corresponde a um externo EPG da internet. Agora a gente tem as duas peças. Qual é o mecanismo que bate o martelo e decide se o pacote passa ou não? Esse mecanismo é a Zoning Rule. Pensa nela como se fosse a política materializada no hardware. É uma entrada programada na TCAN, a memória do ASIC, que é super otimizada para buscas rápidas. Certo. O ASIC faz uma consulta muito simples. Existe uma regra na TCAN para a combinação source.tag.16 e destination.tag.400. A existência de um contrato entre o EPG Web e o STEP IPG Internet é o que manda o ACE programar uma linha nessa tabela com a ação permite. Se não tem contrato, A linha não existe. a linha simplesmente não existe. O hardware não acha correspondência, aplica a regra de negação implícita do Zero Trust e descarta o pacote. Essa menção a TSAN,
que é uma tabela de hardware, me levanta uma questão de escala. Sendo um recurso físico, ela tem um limite. Isso quer dizer que tem um número finito de regras de contrato que um Fabric suporta. Dá para esgotar isso? Sim, com certeza. A TCAM é um recurso finito e muito valioso em qualquer switch, e no ACI não é diferente. Cada linha ali é uma zoning rule, uma política mal desenhada, com milhares de contratos individuais que nem precisavam, pode sim, em teoria, levar ao esgotamento desse recurso num border leave. Nossa. Por isso que o design da política é mas tão crítico quanto o design do roteamento. Ferramentas como VNs, que a gente vai falar mais pra frente, foram criadas exatamente para otimizar o uso da TCAM e evitar esse tipo de dor de cabeça. Isso nos leva a um dos pontos que olha mais gera chamado de suporte, que é a direcionalidade do contrato. A lógica de quem é provider e quem é consumer, no L3Out parece que se inverte dependendo do fluxo. Não é nada intuitivo. Não é mesmo. E a chave para desmistificar isso é focar numa única coisa. Quem inicia a comunicação? Quem manda o primeiro pacote? Numa sessão TCP, é o pacote UCINE. A zoning rule na TACM, na essência dela, é stateless. Ela precisa permitir esse primeiro pacote para a conversa começar. Certo, faz sentido. Vamos para os dois cenários clássicos. Primeiro, acesso à internet. Uma VM interna quer acessar uma API no Google. A VM é a iniciadora, o Google é quem responde. Nesse fluxo, o interno EPG da VM tem que ser o consumer do contrato. Ele está consumindo um serviço externo. O externo EPG que representa a internet é o provider. E no caso oposto, um serviço que a gente publica para o mundo, tipo um servidor web na nossa DMZ, que precisa ser acessado por clientes de fora. A lógica se inverte completamente. Agora, o cliente lá na internet é o iniciador e o nosso servidor web interno é o respondedor. Portanto, o external EPG, que representa esses clientes externos, ele passa a ser o consumer e o internal EPG do nosso servidor web vira o provider. Ah, então o pulo do gato não é pensar em quem fornece o serviço, mas sim em quem bate na porta primeiro. O contrato tem que autorizar essa batida inicial. A inspeção stateful para o resto da sessão só acontece depois que o primeiro pacote passa. Exato. Se a direção estiver errada, a porta nem abre para o primeiro oi. Nossa, agora clareou tudo. Exatamente. Um erro aqui significa que a regra para o fluxo externo e interno não é programada na TSAM, o CNAME do cliente é descartado em silêncio pelo hardware e a sessão nunca sobe. Para o usuário final, o serviço está simplesmente fora do ar. Certo. A regra de ouro, então, é internal EPG, contrato no meio, external EPG. Mas eu já vi muito implementação onde o pessoal, para simplificar, cria um único external EPG gigante com a subrede 0.0.0.0/0. Funciona, é rápido, né? Mas qual é o problema com essa abordagem que a documentação chama de CORS? O problema é que ela, na prática, anula os benefícios de segurança granular do ACI para o tráfego externo. Ao agrupar o universo inteiro de fora sob um único external EPG, todo o tráfego de saída, não importa o destino, recebe o mesmo PC tag. Vira tudo a mesma coisa. Vira tudo a mesma coisa. Do ponto de vista da política, o servidor do seu banco de dados na nuvem e um conhecido IP malicioso são idênticos. Você não consegue criar um contrato para permitir o tráfego para um e negar para o outro, porque eles pertencem à mesma entidade de política. Você troca a segurança por uma conveniência que é só aparente. Em outras palavras, essa abordagem quebra a promessa do Zero Trust. Você acaba criando o equivalente a uma regra de firewall permit NN to outside, só que de um jeito bem mais complexo. Qual seria então a alternativa? O modelo fine-grained. A abordagem de arquiteto, a fine-grained, é criar múltiplos external EPGs, cada um representando prefixos de rede específicos com propósitos distintos. Por exemplo, um XTypeG Data Center com 8.8.8.832, um XTPG Backup One com a rede 10.0.0.08 do seu link de contingência e, por fim, um XTPG Internet Default com 0.0.0.0 para o tráfego geral. Cada um desses vai ter um PC tag único.
E o que isso significa na prática, em termos de política? Significa controle absoluto imposto pelo hardware. Vamos a um exemplo prático. Imagina que seu EPG Database só pode falar com a rede de backup. Você cria um contrato ligando só o EPG Database ao XTAPG Backup One. Ok. Por algum motivo, se conectar ao 8.8 ou 8.8. O pacote chega no border leaf. O hardware faz o longest prefix match e a correspondência mais específica é 8.8.832, que pertence ao IPG DNS público. O pacote é classificado com o PC tag desse EPG. E aí? Aí o ESIC consulta a TCAM. Existe regra para Source PC tag Database, para Destination PC tag DNS público? Não, porque a gente nunca criou esse contrato. O pacote é descartado. E aqui está a grande virada de chave. Isso acontece mesmo que exista uma rota de FOU, uma 0000000, perfeitamente funcional que poderia encaminhar aquele pacote. A decisão da política de segurança vem antes da decisão de roteamento. É exatamente esse o ponto. A política não é uma camada por cima, ela está integrada no processo de encaminhamento no nível mais fundamental. Isso é a verdadeira implementação de Zero Trust em hardware. Vamos escalar o problema. Tem uma VRF grande com, sei lá, 500 EPGs e todos precisam de acesso básico à internet. Configurar 500 relações de contrato parece um pesadelo de gerenciamento e, como você falou, um desperdício de TCAM. Tem que ter um jeito mais inteligente. Sim, e para isso existem as ferramentas de otimização. Para esse cenário, múltiplos EPGs na mesma VRF, a solução é o Veziane. A abordagem, digamos, ineficiente seria aplicar o mesmo contrato 500 vezes, gerando 500 linhas na TCAM. Um pesadelo. A abordagem de arquiteto é aplicar o contrato de consumidor direto no objeto da VRF, numa coleção especial chamada EPG Collection for VRF ou Veziane. Ao fazer isso, você está dizendo para o Fabric: qualquer endpoint nesta VRF é, por padrão, um consumidor deste contrato. O resultado é uma única zoning rule na TCAM que cobre todos os EPGs daquela VRF. Otimiza recurso e simplifica a gestão de uma forma absurda. Então, o Veziane funciona como um coringa dentro da VRF. E se o serviço que eu quero consumir, como o próprio L3Out de internet, estiver em outra VRF, tipo uma VRF de serviços comuns, provendo acesso para vários tenants, cada um na sua própria VRF? Nesse caso, a ferramenta é o Shared Service. O mecanismo continua sendo o contrato. O External IPD na VRF de serviços comuns vai prover um contrato. Mas o segredo é que o escopo desse contrato é configurado como global. Ah, global. Isso. Quando um EPG em outra VRF, digamos na VRF do tenant de vendas, consome esse contrato global, o ACI faz toda a mágica por baixo dos panos. Ele faz o route leaking, instala as rotas entre as VRFs para garantir o caminho de ida e volta e, o mais importante, programa as zoning rules na TCAM para permitir o tráfego entre esses dois domínios que, por padrão, são totalmente isolados. É uma forma controlada de interligar VRFs. Tudo isso na teoria parece perfeito, mas na prática é onde as coisas quebram. Chega a ligação, 2 da manhã, a internet caiu. Você já validou que o roteamento com o provedor está ok. Qual é o processo mental ou checklist de um engenheiro sênior para diagnosticar um problema de contrato no ACI? O primeiro passo é sempre ir direto na fonte da verdade, que é o hardware. Esquece a GUI por um momento. Conecta via CLI no border leaf e roda Show Zoning Rule Scope VRFID. A saída desse comando mostra exatamente o que está programado na TC. É o que vale. É o que vale. Você precisa procurar uma regra com ação permit, onde o SRCID seja o PC tag do seu EPG interno e o DSTID seja o PC tag do seu external EPG. Se essa regra não está lá, o diagnóstico está feito. É um problema de política de contrato, não de roteamento. A investigação do porquê a regra não foi programada começa daí. Certo. A regra não está lá. Qual a causa mais comum para isso? Onde você olha em seguida? O segundo item do checklist, e uma falha que acontece muito, é verificar as flags da subrede lá na configuração do External IPD.
Para cada prefixo que você define, tipo 0.0.0.0, tem uma checkboxes. Uma delas é crucial: External Subnets for the External EPG. Se essa flag não está marcada, o ACI até aprende a rota, instala na tabela de roteamento. Mas não associa a política. Exato. Ele não considera aquele prefixo como parte de um grupo de política. O resultado é que o tráfego para ele nunca é classificado com o PCTag certo. Sem o PCTag de destino, a zoning rule nunca é criada e o tráfego morre. O terceiro ponto, um pouco mais sutil, é a sobreposição de prefixos, que eu chamo de Shadow EPG. Se você tem um External EPG para 10.0.0.0.24 e outro para 10.1.1.0.24 e o pacote vai para 10.1.1.1, o LPM vai garantir que o EPG mais específico, o 24, seja escolhido. Certo. O problema é quando o administrador aplicou o contrato no EPG errado. Ele liberou a comunicação para o 8, mas o tráfego real está sendo classificado com o PSTag do 24, que não tem o contrato. Verificar qual PSTag está sendo efetivamente atribuído é fundamental. Então, o mindset de troubleshooting muda completamente. Em vez de começar com show hyperroute, o primeiro reflexo de um engenheiro de ACI deveria ser show zoning rule. Exatamente. É validar a política de segurança no hardware antes de qualquer outra coisa. Isso. Para resumir a ideia central, um L3 out no ACI sem um contrato é um roteador que funciona perfeitamente, mas que foi proibido de falar e de ouvir. Ele conhece os caminhos, mas não tem permissão para usar. O contrato é o que ativa essa permissão e dá vida à conectividade. E a arquitetura recomendada fica bem clara. Usar Visani para políticas mais amplas, de baixo risco, como acesso geral à internet, para otimizar a TAM. E para qualquer tráfego mais sensível, usar external IPGs específicos, bem granulares, para aplicar o princípio do menor privilégio. O que nos deixa com um último ponto para reflexão. A gente dissecou como o PSTag e a Zoning Rules governam o tráfego L3 e L4 entre EPGs. Mas, e quando a gente insere um serviço de camada 4 a 7, tipo um firewall, usando um Service Graph? Onde nesse packet walk que a gente descreveu, a decisão de desviar o tráfego para o firewall é tomada? A verificação da Zoning Rule primária entre origem e destino acontece antes ou depois desse desvio? Ou será que a própria Zoning Rule é modificada para forçar esse desvio, transformando o firewall no próximo salto da política? Essa é uma outra camada de complexidade na engenharia do ACI.